hoje falaremos um pouco sobre os fatores que influenciam no tratamento eletrolítico. O assunto abordado nessa videoaula será útil para a apresentação do artigo na semana que vem por vocês. Bom, um dos primeiros fatores que influenciam é a temperatura. Então, a temperatura ela acelera as reações que estão acontecendo ali dentro do reator e também poderá compactar esses flocos que foram gerados ali dentro do reator, por outro lado, no caso. Então aqui, fazendo uma relação entre várias temperaturas e a remoção de cor, a gente observa que a maior temperatura, nesse caso aqui de 30 graus, proporcionou uma maior remoção de cor, tá? Por outro lado, à medida que a temperatura aumenta no reator, poderá ocorrer a precipitação, tendo em vista que vai alterar a densidade do efluente e a compactação dos flocos que foram gerados, como eu já havia comentado. Então, aqui também a relação de temperatura com remoção de cor e a corrente elétrica em miliampere aplicada, a gente observa uma maior remoção à medida que a temperatura aumenta. 2 graus de diferença na temperatura pode acelerar e muito o tempo de tratamento do efluente. Então aqui a gente observa que a temperatura ela aumenta ao longo do tratamento do efluente. Por que essa temperatura aumenta? Nós teremos ali uma corrente transitando dentro do efluente. Esse efluente ele possui uma resistividade elétrica e com isso vai gerar o efeito Joule. O efeito Joule ele vai devolver para a solução devido a essa resistência, esses obstáculos que ele vai encontrar, que a eletricidade vai encontrar, a corrente vai encontrar ao passar pelo efluente, ele vai devolver calor ao efluente, né? Então, a temperatura ao longo do tratamento, ela vai aumentar, dependendo da resistividade e da composição das características do efluente. Nesse tratamento aqui, desse efluente, a temperatura começou em torno de 22 graus, padronizada, e depois chegou até a 27. Observe bem que o potencial redox foi diminuindo. Por quê? Porque o pH foi aumentando ao longo do tempo de tratamento, como nós já vimos na aula anterior, né? Então, o pH foi subindo e a temperatura também foi subindo. Então, como eu já havia comentado, o pH ele vai subindo ao longo do tratamento. Então, o efluente ele vai ficando mais alcalino. Mais alcalino representa cargas negativas, OH-. Se é OH-, o potencial redox será menor, ou seja, o efluente será redutor, terá o potencial redutor ao invés de oxidativo, tá? Então aqui a gente vê a influência do pH na remoção de DQO e turbidez, DQO embaixo e turbidez em cima. Observe que há um pH ideal para a remoção de turbidez e DQO. Por que isso? Porque à medida que o pH ele vai subindo ao longo do tratamento, ele passa por certas faixas que algumas espécies geradas no reator, como por exemplo os hidróxidos de alumínio e de ferro, não estarão disponíveis para o tratamento, para formar os flocos. Depois eu mostrarei para vocês o comportamento. Então, há um pH ideal dependendo do tipo de material que você estiver utilizando lá no seu tratamento. Nesse caso aqui, o pH entre 7 e 8 foi o pH que houve
a maior remoção de turbidez. Não quer dizer que esse pH seja o pH neutro, que representa a melhor eficiência de remoção. Não, vai depender do diagrama, o diagrama de solubilidade das espécies ali presentes. Então aqui eu apresento o pH. Ele sobe em todos os tratamentos, todos os artigos que vocês encontrarem aí, vocês vão ver esse mesmo resultado, que o pH ele vai subindo. Nesse estudo aqui, as concentrações de alumínio presente que foram observadas e estimadas também continuam subindo. Por quê, professor? Porque nem todo o alumínio gerado será utilizado na coagulação. Parte dele vai ficar na massa de efluente. Então, o pH ele vai subindo. Aqui, ó, nesse eixo a gente vê que partiu aqui em torno de 4,8 por aí até 5,5. A turbidez, ela teve um pico de remoção com o pH em torno de 5 por aí, e à medida que o pH subiu um pouquinho, a remoção de turbidez foi mínima. Por que isso? Porque parte do hidróxido de alumínio que está ali, ele vai ficar insolúvel na água, vai gerar flocos muito grandes e vai interferir na leitura da turbidez. Ou seja, o efluente ele vai ficar branco, mas não clarificado. Então, algumas variáveis monitoradas serão influenciadas principalmente pelo pH. Então, nós temos aqui também os fenóis que atingiram um limite a partir do tempo, né? A turbidez um tempo em torno de 4 minutos e outros que a gente pode avaliar posteriormente. Outro fator importante é o potencial, é o que a gente chama de DTP aplicado ali. Se nós tivermos aqui uma tensão em termos de volts aplicado de 0 a 20, a gente observa aqui que a maior remoção de cor foi a um potencial um pouco maior. É interessante aqui frisar a diferença de tensão para corrente, que a gente vai ver posteriormente. O tempo de detenção hidráulica, a gente já viu lá naquela figura anterior, o tempo é o principal fator no tratamento de efluente. É o principal fator a ser monitorado. Então, nós temos aqui um tempo, quando a gente avalia tempo de 2 a 7 minutos, por exemplo, nós chegamos aqui num tempo ótimo de eficiência de remoção de cor. Então, o fator tempo de detenção hidráulica, sobretudo num reator, tá? Esse é o principal fator. Aqui nós temos também a relação de tempo para a remoção de DQO. A remoção de DQO no tempo, ela acontece em tempos maiores do que a remoção de outros compostos que são percussores de sólidos, por exemplo, cor, turbidez. Esses relacionados aos sólidos, eles são removidos por eletroflotação, que é logo no início, enquanto que a DQO é por eletrooxidação. Então, demandam um tempo maior. Mas aqui a gente vê a relação de tempo e densidade de corrente. Observa que as maiores densidades de corrente proporcionaram remoção de DQO em um tempo menor. Então, voltando àquela figura anterior, a gente observa que para cada variável monitorada há um tempo ideal, um tempo ótimo para se remover. Tá? Então, tudo vai depender da sua remoção, da sua faixa de remoção para cada variável e do objetivo do seu tratamento. Outro fator também é a distância de placas. Essas placas aqui, ó. Essa distância de placas, quanto menor a distância de placas,
quanto menor a distância de placas, menor é a resistividade do efluente a passar corrente elétrica. Tem que passar corrente elétrica entre o efluente para que se haja a oxidação das placas. Então, nós temos aqui, quanto maior a área das placas, menor é a resistividade. E quanto maior for a distância L das placas, maior comprimento ali, maior vai ser a resistividade. Então, quanto mais longe for as placas, mais distantes, maior vai ter que ser a corrente aplicada, ou maior terá que ser também a condutividade elétrica do efluente. Tá? Então, resistividade do efluente é diferente de corrente elétrica desse mesmo efluente. Então, a corrente elétrica é um fator também muito importante. Aqui a gente utiliza ela para calcular a massa de eletrodo que será consumida e disponível na solução. É a corrente aplicada. Ela também será utilizada para o cálculo do tempo de desgaste do eletrodo para o consumo de energia. Outra coisa interessante, que a massa obtida ali dependerá do equivalente eletroquímico do metal que você estiver utilizando. O alumínio, ele tem um equivalente eletroquímico menor que a do ferro, ou seja, menor corrente será necessária para a geração de uma menor quantidade de alumínio será gerada a uma mesma corrente. Enquanto aqui 335 miligramas de alumínio por ampere por hora, aqui 1041 miligramas por ampere por hora do ferro. Ferro se produz mais no meio do que o alumínio. Falaremos disso depois, tá? O material dos eletrodos apresentam vantagens e desvantagens. Nós vimos lá na aula anterior o diagrama de atividade e solubilidade do alumínio e do ferro, respectivamente. O alumínio, ele tem o quê? Ele tem um equivalente eletroquímico menor do que o do ferro, ou seja, ele precisa de mais corrente para se produzir alumínio. Isso é uma desvantagem, tá? O ferro é uma vantagem, ele é oxidado mais fácil que o do alumínio. Por outro lado, o ferro deixa cor na água. O alumínio não deixa cor na água. O ferro, ao oxidar, ele passa da cor verde para a cor vermelha, então deixa o efluente com cor. O alumínio não deixa o efluente com cor, só que a faixa ótima dele é menor, ele tem uma solubilidade em água menor também. Então, tem vantagens e desvantagens de cada metal utilizado nos eletrodos, nas placas. Tá? Densidade de corrente. Quanto maior a densidade de corrente, maior é a remoção do poluente, porque vai ter mais gases sendo gerados, teremos também mais metais que serão gerados ali, consequentemente, mais poluentes também serão removidos pela coagulação e floculação posteriormente. Tá? Então, a maior corrente vai gerar mais coagulantes, mais gases que serão flotantes, digamos assim, e aí até um certo limite. Nessa tabela aqui, de um tratamento eletrolítico de um efluente, a gente observa os fatores principais que eu já apresentei. Quanto menor a placa, deixa eu apresentar os dois aqui, distância de placa, uma menor distância de placas no mesmo efluente, com a maior densidade de corrente aplicada, ampere por metro quadrado, tivemos um tempo de 4,12 minutos. Por outro lado, uma distância de placas maior, com uma densidade de corrente menor, nós tivemos um
tempo maior de tratamento. Por que isso, professor? Pelo seguinte, aqui gera-se menos gases e menos metais, menos espécies floculantes. Por outro lado, maior tempo pode proporcionar maior eficiência de remoção, tá? Tanto da turbidez quanto da DQO. Por que isso? Porque vai dando tempo de todas as reações ali acontecerem. Não tem um turbilhonamento tão grande do efluente. Então a gente vê aqui, olha, uma densidade corrente menor aplicada a uma variação menor do pH. Então, prosseguindo aqui, uma densidade de corrente aplicada maior, a gente vê uma cor residual e uma DQO residual aqui, ó, menor também. Remove-se mais rápido, tá? Alguns efluentes. Outro aspecto, a espuma. O que tem a ver a espuma no tempo de tratamento do efluente? Tem a ver que a espuma ela é um ótimo indicador de como está o tratamento do efluente. A gente observa aqui nesse reator eletrolítico, água residuária do café, num tempo 1 minuto, 4, 8, 12 e 16. Quando nós chegamos aqui em torno dos 4 a 6 minutos, boa parte do material em suspensão já havia sido flotado. Começa-se então a geração dessa espuma branca, que nada mais é que os gases oxigênio e hidrogênio que são gerados aqui no reator. A partir desse momento, o efluente já está clarificado e gasta-se energia à toa. Então há um tempo necessário. A partir daí acontece a passivação dos eletrodos. Então, a passivação dos eletrodos é quando eles começam a oxidar muito e gera-se um filme. Para tirar esse filme do efluente, é preciso ou inverter a polaridade das placas, o que é positivo vira negativo, ou reduzir o pH para elas continuarem oxidando, ou então para o tratamento e faz uma limpeza física com uma lixa das placas. Então a espuma é um ótimo indicador. Vou deixar aqui uma imagem no próximo slide que vai apresentar as etapas de corrosão dos materiais. Com mais detalhes nessa página e nos artigos citados. Deixarei essa aula lá na página para vocês assistirem e prepararem a apresentação de vocês.